Olá, alunos, tudo bem? A prof voltou para mais uma aula. Vamos ver que dia é hoje aqui no nosso calendário? Hoje é dia 12 de agosto de 2020. Hoje não é segunda nem terça, hoje é quarta-feira. Então é quarta-feira, 12 de agosto de 2020. Marquem aí no calendário de vocês. Quem não tiver o calendário, tem lá na agenda de vocês um calendário também. Vocês podem marcar na agenda. Ele é pequenininho, mas dá para marcar, tá? Depois disso, vamos começar as nossas atividades. Hoje, terça-feira, vocês vão começar assistindo um vídeo muito legal de uma história muito legal também, que chama-se Os Duendes e o Sapateiro. É uma história de duendes. Vocês vão assistir essa história e depois vamos pegar o livro na página 38 que vai falar um pouquinho sobre essa história. Tem atividades sobre essa história. Aqui, ó, Os Duendes e o Sapateiro. Aqui tá dizendo, tá contando um pouquinho da história e tem duas perguntinhas para vocês, ó. Pinte de amarelo o martelo com um cabo mais grosso. Vocês vão olhar qual o martelo de cabo mais grosso e vão pintar. Depois, pinte de outra cor, que vocês vão escolher a cor, o martelo com um cabo mais fininho. Vê qual é o mais fininho, pinta de outra cor. Na página 39, tá dizendo também um pouquinho, tá contando um pouquinho da história do sapateiro aqui em cima, que um adulto vai ler para vocês, mas vocês já viram a história lá no vídeo. Então diz assim, ó: observe os pares de sapato a seguir e contorne. Contorne é fazer um círculo em volta do par de sapatos que o sapateiro encontrou lá na história. Como que era esse par de sapatos? Na história vai dizer como é que é o par de sapato. Então vocês vão circular o sapato que aparece na história, certo? Então tá. Depois disso, você tem aula de música lá com a Prof. Nádia. E tem também uma outra atividade. Vocês vão pegar uma folhinha, uma folha grande, e vocês vão dobrar em 6 partes ou dividir ela em 6 partes, assim como a prof fez. E o que vai acontecer? Sapateiro é uma profissão. E eu sei que, eu sei não, nós todos temos uma profissão, os adultos têm. Eu, por exemplo, sou professora, o meu pai, ele é pintor, tá? O meu marido, ele é mecânico, são profissões. Então, o que a prof vai fazer? Vocês vão fazer com essa folhinha. Vocês vão escrever assim, ó, nesse primeiro quadradinho, tá? A profissão é costureira. O que a costureira usa na profissão dela? Ela usa uma agulha. Então, vocês vão desenhar uma agulha. Quem não estiver encontrando, não conseguir desenhar ou achar difícil, até pode colar uma figura. Mas a prof quer ver como é que vocês estão desenhando. Então, desenhe aqui uma agulha. A segunda profissão seria bombeiro. O que o bombeiro usa na profissão dele? Ah, eu sei! Ele usa uma mangueira. A prof aqui colocou uma mangueira para apagar o fogo. No terceiro quadradinho é a profissão de médico. O que será que o médico mais usa na profissão dele? A prof desenhou aqui uma injeção, certo? E aqui, neste quadradinho, a profissão é de professor. O que o professor mais usa na profissão dele? O professor lê muito. Tem muitos livros na casa do professor. Então, aqui a prof colocou um livro, ó. E neste outro aqui, que tem um pincel, qual é a profissão? É de pintor. O pintor usa pincel. E no último aqui, a profissão é de padeiro. O que o padeiro faz? O que é padeiro, prof? Padeiro é aquele profissional que prepara o pão, que a gente vai lá na padaria comprar. Isso, então o padeiro ele usa muita farinha. Aqui tem um pacote de farinha
para ele fazer o pão, certo? Passado isso, tá? Vocês vão fazer outra coisa que a Pro vai pedir aqui. Vocês têm um momento e que vocês vão... O que acontece? Nós temos o nosso pé. O que a gente costuma usar no nosso pé? Um calçado, né? Um sapato ou um tênis, né? O que a Prof vai pedir para vocês então? Para vocês pegarem uma folha grande e vocês vão dividir essa folha ao meio. Assim como a Prof fez, ó, dividiu ao meio, ou dobrou ou riscou. Aqui do lado eu escrevi tênis e aqui eu escrevi pé. E vocês vão colocar aqui o desenho ou um recorte de uma revista de um tênis, né? Que vocês costumam usar. E embaixo colocar o número do tênis. Vocês vão descobrir qual é o número do tamanho do pé de vocês. O meu é o 3 e o 9, é 39 o tamanho do meu pé. E o teu? É 5, 10, 20, 19, 17, 25, 32, vamos descobrir? E aqui vocês vão pegar o pezinho de vocês, vão passar tinta embaixo e vão fazer uma pintura, vão fazer aqui, ó, um carimbo do pé de vocês, certo? Então era isso, meus amores. Façam bem bonita a atividade para depois a Prof ver, tá bom? Até amanhã. Um beijo.